Pessoal, a nossa aula de hoje, do dia 29 de maio de 2020, é continuação, né, sobre os resíduos sólidos urbanos, tá? Os RSU. Então, vamos continuar aqui vendo esse cenário de destinação correta nos aterros sanitários, nos lixões e nos aterros controlados. Vejam que nos aterros controlados houve um desenvolvimento do país do ano de 2000, né? O ano de 2008, vejam, do ano de 2000 tinha 39% no aterro sanitário. O ano de 2008, a destinação correta, né, chegou a 60%. E eu coloquei no cantinho aí para vocês o dado do IBGE atualizado de 2018, falando e mostrando que houve um acréscimo de 50% da destinação correta nos aterros sanitários, tá? Então, gente, embora, né, o nosso país tenha muitos gargalos, muitos desafios e muitas fragilidades em relação à disposição adequada, ainda tem certo crescimento, tá? Então, eu coloquei ali também no cantinho, né, a disposição de resíduos no solo. Por quê? Para que a gente possa lembrar que o aterro sanitário é um modelo linear. Então, é uma economia linear, tá? Não cíclica. Então, por isso aí, todo o cuidado realmente com o solo, tá, gente? E, claro, consequentemente, com o lençol freático. Então, gente, vejamos esse gráfico. Ele nos mostra o crescimento também da implantação do Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos nos municípios, né? O PGIRS. Esse PGIRS é o plano que os municípios têm que fazer, conforme a legislação, a política, né, nacional de resíduos sólidos, tem que implantar para que se possa, de fato, destinar os resíduos nos aterros sanitários, ou seja, eliminar os lixões e erradicar, de fato, os aterros controlados, né? Que, na verdade, são lixões, porque o controle é bem difícil de se fazer e tem já comprovações de contaminação e poluição na água, no solo, no lençol freático, tá? Então, gente, a política já prorrogou o prazo aí para que os municípios se regularizem. O ano de 2014, né, foi o prazo para que todos tenham aterro sanitário, tá? Depois prorrogou para 2018 e, por último, agora prorrogou, né, tá negociando aí para prorrogar para 2022, tá? Então, é bem importante, porque esse plano, ele é integrado, ele é de todo o município, de todos os resíduos dos municípios inteiro, tá, pessoal? Então, vejamos aqui que na legislação também, nessa que é a de política, né, nacional de resíduos sólidos, que é o que a gente está trabalhando, ela mostra as linhas de financiamento. Por quê? Porque os municípios têm que destinar de forma adequada mesmo, tá? Que está sendo aí, nesse momento, no aterro sanitário. Então, tem as linhas de crédito, tem os incentivos fiscais financeiros. E aí, pessoal, os municípios têm que fazer essa destinação correta por si só, ou fazer as parcerias, né, conforme a necessidade, e os consórcios também, municípios que são menores, que não têm tantas condições de realizar a cadeia completa dessa destinação. Esse fluxograma que eu coloquei para vocês é para mostrar a valorização ambiental e econômica dos resíduos. Vejam que no processo produtivo que começa aqui, ó, na extração da matéria-prima, né, ele vai passando pelas etapas de processo produtivo e vai emitindo os resíduos, né, sólidos, efluentes, que são os resíduos líquidos, e os efluentes que são também emissões gasosas, tá? Então, em todo o processo é gerado. Então, eu coloquei uma bolinha verde aqui para vocês verem que a reciclagem, né, o reaproveitamento de resíduos, é o que de fato vai trazer economia de recursos naturais, né, porque você vai deixar de extrair a matéria-prima e vai reutilizar o que já foi utilizado, e vai aperfeiçoar seu processo para que isso seja de forma melhorada, otimizada, e assim reduzir, né, a captação e a extração da matéria-prima, valorando aí a economia também. Vejam aí que eu coloquei nessa planilhazinha destaque dos plásticos, tá? Por quê? Porque o nosso país, o Brasil, ele é um dos países que mais consome plástico. Mas vejam aí que todos, né, têm o seu consumo. Aí coloquei alguns exemplos: aço, alumínio, celulose, o vidro.
e todos podem ter o reaproveitamento de resíduos. Então, quando você reaproveita esses resíduos, você traz uma economia cíclica, né? Então, deixa de ir para o aterro sanitário e passa a ser reintegrado na cadeia produtiva dos materiais, do processo produtivo, principalmente industrial, né? Mas claro que também existe o doméstico e o comercial. Então, gente, vejamos aí, ó, que o custo, né, primário, quando você capta o resíduo e quando você recicla o material, tanto que reduz o custo, tá? Então, vejam aqui, ó, a celulose, quase a metade, menos da metade, né? O plástico também, bem significativo, né? Porque hoje tem, por isso, a utilização dos produtos veganos, né? Porque tem plástico nas roupas, nos alimentos, né? Nas embalagens, nos produtos de higiene pessoal, tá? Então, a questão do microplástico também, ela está sendo bem visada, né? E realmente nós temos que reinventar e substituir esse material que é proveniente do petróleo, né? Que é também um valoroso, para outros materiais que possam ser reutilizados. Esse outro fluxograma que eu coloquei para vocês tem bastante informação, né? Mas ele se refere à Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos. É correlacionado com os pagamentos dos serviços ambientais ecossistêmicos. Então, depois vocês podem ver com mais calma, mas o que esse fluxograma nos mostra? Ele nos mostra que é preciso ter uma ação expressiva dos municípios e também dos catadores, né? É muito importante a ação dos catadores para que funcione de fato a reciclagem, o reaproveitamento dos resíduos e as tecnologias de destinação correta. E, claro, também com a existência do aterro, porque o aterro, na verdade, gente, de forma otimizada, deve ir para lá só os rejeitos, né? Então, os materiais que podem ser reciclados, que têm a composição físico-química, mecânica, que pode ser reaproveitado com características não esgotáveis, devem ser introduzidos na cadeia produtiva, tá? Então, os desafios e gargalos que eu coloquei no cantinho aí dos resíduos sólidos tem a ver com o quê? Com a quantidade de materiais recicláveis que é inferior ao potencial disponível dos resíduos urbanos. Ou seja, é preciso a atuação, né, das empresas recicladoras, dos catadores, para que tenha disponibilidade. Porque se você não leva para o aterro sanitário, você vai ter uma disponibilidade maior para o uso desses materiais, que são recursos, né, também. Então, gente, novamente coloquei para vocês aí o artigo 6, que traz, da Política, né, Nacional dos Resíduos Sólidos, que traz a importância da inclusão socioeconômica dos catadores. Então, eles são, de fato, aí, embora a nossa cultura veja-os de forma depreciativa, né, ainda, ou precária, porque eles ainda estão se organizando, as empresas se regularizando, mas eles estão aí à frente. Gente, coloquei no cantinho aí, lixo seco e lixo úmido. Se a gente já separar o lixo seco, né, que é o lixo inorgânico, geralmente, plástico, vidro, papel, né, papelão e o alumínio, metal, a gente já vai estar ajudando-os, fazendo a nossa gestão compartilhada da coleta seletiva, porque eles coletam esses resíduos, né, mandam para as empresas recicladoras e aproveitam de fato, tá? E o lixo úmido, que é mais difícil, porque precisa de ter compostagem que pode ser feita em casa ou em um outro ambiente, ou nas plantas de compostagem dos municípios, junto aos aterros sanitários, tá? Então, se a gente já separar esses dois temas, essas duas modalidades, já é de grande valia. Vejam aí o aparato legal que eu coloquei para que vocês possam conhecer essas legislações dos catadores, tá? Temos aí, eu demarquei de verdinho, né? A política nacional aí da legislação do saneamento básico, que eu coloquei, porque ela também fala sobre os catadores, e coloquei outras para que vocês possam ver. Tem também, né, claro, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, todas essas trazem regulamentação para os catadores, tá? Que tem, como eu já falei, uma grande ação, uma grande demanda, uma grande função nessa gestão correta dos destinos dos resíduos. Então, gente, é importante a gente lembrar também que os resíduos sólidos, né,
urbanos e rurais são também agrossilvopastoris, que é o quê? Vem do setor agro, né? Então, agroindustrial, agropecuário, floresta plantada, né? Vários tipos. Coloquei para vocês de animais, né? De criação de animais, madeira, resíduos de madeira, tá? Que as podas de árvores também são resíduos urbanos, né? Mas também são rurais, principalmente, né, nessas florestas plantadas, como silvicultura, e toda a nossa plantação, né? A nossa cultura agro, que tem as commodities também. Então, todos esses resíduos, eles podem ser reaproveitados, eles deixam de ser resíduos, como eu falei para vocês na aula de ontem, né, que é uma biomassa agrorresidual, e passam a ser coprodutos ou subprodutos, tá, gente? Então, vejam aí a cadeia valorosa, porque a gente tem uma grande disponibilidade, né, de agrorresíduos no país, já que a gente tem também grande produtividade das culturas e da agroindústria, tá? Vejam essa planilha, eu coloquei aí um quantitativo que demonstra a expressividade dos resíduos, tá? Coloquei também dos efluentes e o potencial energético. Mas aqui as figurinhas nos mostram, né? A palha, o bagaço, os resíduos de madeira, os resíduos provenientes de criação animal, de coco, né? Que são resíduos também sólidos, tá? Que a gente está trabalhando. Então, vejam a potencialidade, como eu falei. E tem uma proporção direta com a produção. Quanto mais eu produzo, mais resíduos gero. É resíduo urbano também, casca de laranja, né, nas feiras, nas lanchonetes, todos os resíduos de fruta, abacaxi, tudo é agrorresíduo, tá? Que pode ser reaproveitado de fato. Tem um grande valor realmente. E economia também, né? Economia do processo e economia financeira para o processo produtivo. Então, gente, vamos ver de forma mais específica. Por exemplo, a palha da cana. Em cada tonelada, gera-se 140 quilos de palha de cana-de-açúcar, né? No setor aí canavieiro. Vejam aí o bagaço, o dobro de resíduos, tá? Então, em uma tonelada de cana, gera-se 270 quilos de resíduo, né? De bagaço. Então, gente, a palha e o bagaço, a gente pode ver que depois quiser ter a oportunidade de visitar a Bunge também, a gente pode ver que eles utilizam, né, todas essas indústrias sucroalcooleiras, elas utilizam os agrorresíduos na queima direta, né, no próprio sistema. Então, é bem interessante. Mas eles não conseguem usar todos os resíduos. Então, por isso, a questão da geração de energia renovável, né, coloquei até embaixo aí o quantitativo para vocês verem, tá? O bioetanol, né? Tem o etanol, tem também outros tipos de biocombustíveis, né? Tem a biomassa lignocelulósica para fomentar aí a indústria petroquímica, a indústria da química verde, tá, pessoal? Então, é um uso bem expressivo. Inclusive, a Petrobras tem um projeto só de biomassa agrorresidual, né? Para energia alternativa, energia renovável, tá? Gente, vejam aí, quais são as nossas fontes de contaminação? As nossas fontes de contaminação são todas essas que a gente estudou, né? A disposição dos efluentes resíduos domésticos, industriais, são potenciais, né? Como a gente viu. Então, se não tiver o tratamento, polui e contamina mesmo os compartimentos ambientais, principalmente solo, água e lençol freático, tá? Outro empreendimento também bem expressivo, né? Para empreendimentos que utilizam os solventes halogênicos, tá? Então, são as indústrias aí químicas, né? Da área química, tintas. Por isso que a gente fala de tinta ecológica, né? Também, porque elas emitem aí os sólidos voláteis, tá? E, por último, eu coloquei para vocês o empreendimento que faz fundição e recuperação de metais pesados, mas também outros, né, como siderúrgica, metalúrgica e outros que emitem aí metais pesados. Então, para a gente saber quais são essas áreas potenciais, nós temos que fazer o quê? A diligência, que é a investigação técnica científica dessas áreas, para que a gente possa escolher o tratamento, a técnica, a tecnologia, a rota tecnológica, o processo, as metodologias, procedimentos, as análises, né, laboratoriais, técnicas, processuais. Então, a gente precisa fazer essa diligência para que a gente possa fazer o tratamento correto nessas áreas, tá? Que se tem a destinação inadequada ou não,
pode ocorrer sim a contaminação. Vejam aí que para que a gente possa remediar, né? O que é remediar? Reabilitar, restaurar, tá? Essas áreas, a gente pode utilizar aí várias tecnologias. Então, coloquei assim, uns 2 exemplos bem visados. Um da área da engenharia civil, muito utilizado, que a gente até viu no aterro sanitário quando a gente fez a visita, né? Quem fez, que é as geomembranas, né? Que é esse primeiro itemzinho. Então, são geossintéticos, muito utilizados para a infraestrutura hidrossanitárias, né? Igual os aterros sanitários e os industriais. Os geotubos, né? Que servem também como dreno, tá? Podem drenar aí contaminantes, chorume, enfim, depende da indústria. Né? A geomembrana, só voltando, é para impermeabilização, né? Controle de erosão também. As geogrelhas, né? Também podem ser utilizadas para reforço de talude, meios filtrantes. Então, são geotecnologias, né? Também a gente pode chamar, mas são de remediação, tá, gente? É muito importante. E também coloquei aqui para vocês o site que vocês podem olhar depois, que é o site da EPA, que é sobre essas tecnologias. Tem uma infinidade de tecnologias de remediação. Essa aqui que eu coloquei no cantinho é fitorremediação, né? E biorremediação. Então, está acontecendo o que aqui? Uma fitoextração, que é o que? A eliminação, a decomposição de contaminantes pelas raízes. Mas tem outras espécies também, né? No exterior é muito utilizado, tanto no meio aquático quanto terrestre, a introdução dessas plantas. Vejam aí que elas adsorvem, né? Ou dissolvem, ou degradam esses poluentes, esses materiais poluentes, né? Por meio de micro-organismos. E tem também, gente, a nanorremediação, né? Que é por micro-organismos menores. Lembra que eu comentei uma vez com vocês que esses rejeitos tóxicos, né? Que foram liberados no ambiente pelos desastres das barragens aí, principalmente as que utilizaram a tecnologia montante. O que acontece? Utilizou-se muito a fitorremediação, né, pelas plantas, porque tem também biorremediação e tem também a adsorção pelas folhas das plantas, tem de várias modalidades, e isso pode ser combinado, né, conforme a tomada de decisão do engenheiro para remediação da área. E aí, gente, nessa nanotecnologia, utilizaram-se micro-organismos muito específicos, né, com tamanho nano mesmo, micro, para que eles pudessem se alimentar e eliminar essa toxicidade que ficou disposta no solo, na água, nas plantações, na região que foi afetada por esse desastre. Também, gente, muito utilizado em aterros industriais, porque o controle é bem rigoroso também. E mesmo que haja controle e rigorosidade, é importante ser implantadas essas tecnologias para aumentar a vida útil, tá? Desses aterros. Tá, pessoal? Então, agora sim, né? Agora sim vamos por fora, tá? Obrigada.